recibir a la pastora Fabiola con un fuerte aplauso. Amén. Boa tarde. Buenas tardes. Eu e Pastor Lobo Yo y el pastor Lobo estamos muito felizes de estar aqui com vocês. estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Como vocês, o pastor acabou de falar, como o Pastor Lobo também tem falado, Como el pastor dijo y el pastor Lobo igual ha hablado, vocês hoje estão recebendo uma Oi. palavra, hoy día ustedes están recibiendo una palabra, entendimento un entendimiento sobre o que é a libertação. sobre lo que es liberación. E a libertação, Y la liberación ela é muito importante es muy importante para que a igreja para que la iglesia exerça ejerza de uma forma eficaz de una manera eficaz aquilo que Deus tem lo que Dios tiene para as nossas vidas. para nuestras vidas. Quando eu me converti, Cuando yo me convertí, que eu aceitei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que recibía al Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida, eu vinha de um contexto de uma família boa, yo venía de un contexto de una familia buena, mas não conhecia nada a respeito de Deus nem da Bíblia. pero que no sabía nada de Dios ni de la Biblia. Era uma família politicamente correta. Era una familia políticamente correcta. Eu recebi valores, conceitos morais, Recibí valores y conceptos morales, mas não sabia nada de Deus. pero no sabía nada de Dios. Era católicos Eram- de aparência. Eran católicos de apariencia. Tínhamos práticas ocultas Teníamos prácticas ocultas de espiritismo, de espiritismo. muito forte na minha família. Era muy fuerte en mi familia. Depois, então, a palavra do Senhor chegou a nossas vidas. Y después la palabra del Señor llegó a nuestras Eu vidas. entendi o engano Y yo entendí el engaño. e me converti, aceitei a Jesus, Y me convertí y acepté a Jesús. abandonei as práticas, Abandoné las prácticas. mas passado algum tempo ainda dentro da igreja, Pero después de algún tiempo, mismo dentro de la iglesia, eu ainda via na minha vida yo aún podía ver en mi vida algumas coisas que eu tinha recebido lá no passado, algunas cosas que yo había recibido en el pasado, não haviam sido transformadas na minha vida. que no habían sido transformadas en mi vida. Bem, então, e aí eu entendi Entonces yo que entendí Deus que Dios nos quer quiere, totalmente transformados. que Dios quiere que seamos totalmente transformados. Pastor Lobo explicou aqui Pastor Lobo explicó acá sobre Satanás, sobre seus Satanás, demônios, sus demonios, Deus, Dios, seus anjos. sus ángeles. Pastor Lobo explicou aqui que ele é o nosso adversário Pastor Lobo explicó aquí que Él es nuestro adversario e ele está ao derredor, bradando como leão, y está alrededor como un león rugiente, querendo dragar a quem possa. buscando devorar a quien pueda. É um grande engano que nós praticamos, que nós permanecemos pensando Es un gran engaño permanecer pensando que quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos ao Senhor Jesus, que cuando levantamos nuestra mano y aceptamos al Señor Jesús, está tudo resolvido. ya está todo arreglado. Não é verdade. No es verdad. A própria palavra de Deus, La propia palabra de Dios, nosso Deus, nuestro Dios, nosso Pai, nuestro Padre, que cuida de nós, que cuida de nosotros, Ele nos adverte Él nos que nós advierte temos um adversário que tenemos un adversario e que Ele vai fazer de tudo y que Él hará de todo. para nos... Pastor Lobo falou isso hoje aqui de manhã. Não que nós sirvamos a Satanás, Pastor Lobo dijo eso hoy día en la mañana, no que somos siervos de Satanás, mas que nós não obedeçamos a Deus. pero no obedecemos a Dios. A pessoa que ela serve a Satanás La persona que sirve a Satanás são satanistas. son satanistas.
é diferente. es distinto. Bruxaria, satanismo, isso existe, vocês sabem disso. Brujería, los satanistas, todo existe, ustedes saben de eso. Às vezes estamos dentro da igreja, não temos essas práticas, A veces estamos dentro de la iglesia y no tenemos estas prácticas, mas também estamos dentro da igreja, pero también estamos dentro de la iglesia mas não obedecemos a Deus. y no obedecemos a Dios. Obedecemos por conveniência, Obedecemos como conviene, certo? ¿cierto? Então, o nosso adversário Satanás, Entonces Satanás, nuestro adversario, ele influenciou Eva a desobedecer a Deus. él influenció a Eva para que desobedeciera a Dios. Aí então, o pecado de Adão e Eva, ele foi transmitido a toda a humanidade. Entonces el pecado de Adán y Eva fue transmitido a toda la humanidad. A palavra de Deus, La palabra de Dios ela nos diz que o homem, ele tem uma natureza pecadora. nos dice que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. A criança, ela já nasce com uma natureza pecadora. El niño ya nace con una naturaleza pecaminosa. Isso chama-se o estado de pecado. Eso es llamado estado de pecado. Antes da criança pecar, ela já tem o estado pecador, Antes que el niño peque, él ya tiene el estado pecador, porque foi herdado de Adão. porque fue heredado de Adán. Ninguém precisa ensinar uma criança a pecar, precisa? ¿Alguien necesita enseñar a un niño a que peque o no? Quando você tem um filho, ele Quando- pequeno, Cuando usted tiene un niño chico, sem que você menos espere, mismo cuando usted menos espera, ele mente para você. Já Eu te- percebeu? Inventa uma coisinha. él te miente, inventa algo. ¿Usted ya se dio cuenta de eso? Percebeu? ¿Percibió? Porque ele está inserido em um mundo, Porque él está en el mundo o mundo jaz no maligno, y el mundo yace en el maligno e eles vão aprender essas coisas. y ellos van aprendiendo esas cosas. Por isso que a palavra de Deus, Por eso que la palabra de Dios, aquilo que será ministrado não só na igreja como nas nossas casas, lo que será ministrado no solo en la iglesia, sino que también en nuestras casas, tem que prevalecer, tienen que prevalecer, tem que ser muito maior. tiene que ser mucho más grande. Pastor Lobo tem deixado muito claro aqui Pastor Lobo ha dejado bien claro aquí a importância de nós sermos praticantes da palavra, la importancia de ser practicante de la palabra, porque é isso que vai influenciar na vida dos nossos filhos. porque eso es lo que va a influenciar a nuestros hijos. Então, depois que nós, como essa natureza pecadora, Entonces nosotros con esta naturaleza pecaminosa, Deus, nosso Pai, nuestro Padre, enviou o Salvador. envió el Salvador. Deus viu a necessidade Dios vio la necesidad do ser humano, do homem, del ser humano, del hombre, ser resgatado. ser rescatado. Enviou seu Filho Jesus Y envió a su Hijo Jesús para morrer por nós, para morir por nosotros, para que todo aquele que nele crê para que todo el que en él não cree pereça, no se pierda, mas tenha vida eterna. sino que tenga vida eterna. Como ontem ele fez aqui com o pastor e o filho dele, Benjamin. Ayer Lembra? él Ele demostró esteve aquí con Pastor Lenny y su hijo Benjamín. ¿Ustedes se acuerdan? Aquele resgate de volta. El rescate. Quando Deus nos fez lá em Gênesis 26, Cuando Dios nos hizo en Génesis 1:26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Deus estava dizendo, Dios estaba diciendo, Deus fez através da palavra o homem, Dios hizo a través de la palabra el hombre, eu e você, tú y yo, a imagem e semelhança de Deus. a su imagen y semejanza. E essa imagem e semelhança de Deus Y esta imagen y semejanza de Dios não é física. no es física. Você não é fisicamente, não é isso que nós estamos falando. Usted no es físicamente igual que Dios, no es de eso que estamos hablando. Não é. No es. Estamos falando de comportamento, Estamos hablando de comportamiento, de mente, de mente, pensamento, pensamiento. uma mente. Então, quando nós fomos resgatados Entonces, cuando fuimos rescatados para ser filho de Deus, para ser hijo de Dios, a nossa mente tem que ser transformada.
Nuestra mente necesita ser transformada pelo poder da palavra. por el poder de la palabra. Conhecereis a verdade, Conoceréis la verdad e a verdade vos libertará. y la verdad os hará libres. Às vezes nós nos convertemos, A veces somos convertidos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, mas a nossa mente não muda, pero nuestra mente no cambia. nosso comportamento não muda. Nuestro comportamiento no cambia. Quando nós encontramos a Jesus, Cuando encontramos a Jesús, chama-se conversão, llama-se conversión. é mudança de direção. Es un cambio de dirección. Você está indo para lá, Usted está yendo para allá quem dirige sabe disso, y quien maneja sabe de e eso muda a direção, você E- vai para lá. y cambia la dirección y se va para allá. Com Deus é a mesma coisa. Con Dios es lo mismo. Você estava indo para lá, sem Deus, no mundo, Usted estaba yendo para allá sin Dios en el mundo e aí você conhece o Jesus, entende quem Ele é, entende que você precisa de salvação, y usted conoce a Jesús e entiende quién él es y que usted necesita de salvación. e aí você muda de direção. Y entonces usted cambia de dirección. Algumas pessoas se encontram com Jesus. Algunas personas se encuentran con Jesús. Elas até abandonam a vida dela antiga de religiosidade, em termos religiosos. Ellas dejan su vida antigua de términos religiosos, Até pecado, talvez. algunos casos de pecado, Pecado. Mas elas não seguem a Jesus. pero no siguen a Jesús. Não seguem. Porque seguir a Jesus Porque seguir a Jesús vai requerer va a requerir sacrifício, sacrificio, abandono de pecado, abandono de uma pecado, nova vida com Deus, una nueva vida con Dios, novo posicionamento. un nuevo posicionamiento. Quem se encontra com Jesus, Quien se encuentra con muda tudo Jesús na vida dele. cambia todo en su vida. O falar dele vai ser diferente. Su manera de hablar va a ser As distinta. besteiras que falava não vai falar mais. Las tonteras que decía ya no va a decir más. A forma de se vestir vai mudar. Su manera de vestir se va a Tem cambiar. coisas que já não vão mais ser adequadas para você, Hay cosas que ya no son para nosotros, porque você é templo do porque somos templos Espírito Santo. del Espíritu Santo. E você tem que ser um palácio adequado para o Espírito Santo habitar em Y você. tenemos que ser un palacio adecuado para que el Espíritu Santo viva en nosotros. E é por isso que às vezes nós vemos pessoas Y es por eso que a veces encontramos personas dentro da igreja, dentro de la iglesia, mas que não são conforme. pero que no son Nosso conformes Pai. a nuestro Padre. E é por isso também Y es por eso también que muitas pessoas que muchas personas lá fora que están afuera não querem vir para a igreja, no quieren venir a la iglesia porque não veem em nós porque no ven en o nosotros comportamento de un Deus. comportamiento de Dios. Tem isso aqui, pastor? Acontece aqui? Aquí no. A gente aceita Jesus, aí vem para a igreja Las personas que aceptan a Jesús y vienen a la iglesia e continua a mesma coisa. y siguen viviendo igual. Aí você vai lá no trabalho, nos vizinhos e conta da igreja. Ahí usted va en su trabajo a sus vecinos y cuenta de la iglesia. Aí ela lembra do seu comportamento, Y esa persona se acuerda de su das comportamiento, suas atitudes, de de sus quem você é. actitudes, de quién tú eres. E ela fala: esse Deus eu não quero. Y ella dice, ese Dios yo no quiero. Essa igreja eu não vou. Esa iglesia yo no voy. Você entende como vocês, nós, somos um canal Ustedes entienden como ustedes, nosotros, como somos un canal de libertação, de liberación, de cura, de sanidad, de salvação. de salvación. Vocês entendem quantas vidas Ustedes entienden cuántas vidas precisam de Jesus, necesitan de Jesús, precisam de você, necesitan de usted, mas você tem que mudar a sua vida. pero usted tiene que cambiar su vida. Amém? Amén. Quando nós nascemos, Cuando nacimos, nós somos nós somos assim, fala, como uma folha em branco. somos como una hoja de papel en blanco. Isso, uma folha de papel em branco. Conforme nós vamos crescendo, De acuerdo con nuestro crecimiento, muitas coisas vão acontecendo. muchas cosas van pasando. Cada um aqui veio de um contexto, Cada persona aquí vino de un contexto, de uma família, de una de familia, um pai e de uma mãe. de un padre y una madre. Alguns não moraram, não conhecem os pais. Algunos no conocen a sus padres. Algumas são mães solteiras. Algunas personas son madres solteras. Algumas o casamento já se desfez. Algunas
tuvieron que su matrimonio ya se deshizo. Algumas sofreram muita carência financeira e material. Algunas personas sufrieron mucha carencia financiera y material. Algumas sofreram violência. Algunas personas sufrieron violencia Física, emocional, sexual. física, emocional, sexual. Cada um vem de um contexto, Cada persona viene de un contexto, certo? ¿cierto? Mas não vamos esquecer que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós. Pero no se olvide que Dios es nuestro Padre. Él es Padre de todos nosotros. Então nós somos essa folha, e com essa caminhada nossa, Entonces somos como ese papel en blanco y en nuestra caminada é como se nós fôssemos recebendo es como si fuéramos recibiendo carimbos, marcas, timbres, marcas, algumas marcas de alegria, algunas marcas de alegría, coisas boas, cosas buenas e algumas marcas que não são tão boas. y algunas marcas que no son tan buenas. Mas nós vamos continuar prosseguindo, Pero vamos a seguir prosiguiendo, independente do que tenha acontecido. independiente de lo que haya pasado. O que nos diferencia como filhos de Deus La diferencia entre nosotros que somos hijos de Dios e daqueles que ainda não conhecem ao Senhor y Jesus de los que aún no conocen al Señor Jesús é a forma como qual es la manera como cual nós reagimos reaccionamos frente a cada coisa que passamos, frente a cada situación que pasamos, certo? ¿cierto? Então, para mim, se eu sofrer um grande golpe, uma grande dor, Entonces para mí, si yo sufro un gran golpe, un gran dolor, eu vou sofrer, yo voy a sufrir, mas eu vou continuar porque eu tenho um Deus. pero voy a continuar porque tengo a un Dios. A palavra dele diz que ele não perde o controle La palabra de Él dice que Él no pierde el control e eu vou ser sarada em nome de y voy Jesus. a ser sanada en el nombre de Jesús. Ponto. Punto. A pessoa que não conhece a Jesus, La persona que no conoce a ela Jesús, sofre esse golpe ella sufre el mismo golpe e ela vai agir de uma outra forma. y va a actuar de otra manera. Que Deus, Que Dios, por que isso? ¿por qué eso? Por que isso na minha vida? ¿Por qué eso en mi vida? Deus não existe, Dios no existe, não me cuida, no me cuida. entendeu? ¿Entendió? A diferença está na mente. La diferencia está en la Portanto, mente. nós temos que ter uma mente Por tanto, tenemos que tener una mente transformada transformada para sermos para ser conforme a imagem e semelhança de Filho de de Deus. acuerdo con la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Nós temos, eu quero falar com vocês sobre heranças. Yo quiero hablar con ustedes sobre herencias. Heranças. Herencias. O ser humano, existem três heranças, três formas de herança Hay tres formas de herencia que permeiam a vida dele, que ele está inserido. donde el ser humano está inserido. Uma herança genética, Una herencia genética, uma herança emocional una herencia emocional e uma herança y espiritual. una herencia espiritual. A herança genética La herencia genética é isso que nós vemos, o es lo que físico, vemos, es lo que vemos, es lo físico. certo? Cor dos olhos, Color de los ojos, cabelo, cabello, da pele. piel. Então você vê lá o pai, Entonces, a mãe, entonces se ve el padre y la madre, eles têm um filho tiene un hijo e eles vão ter o quê? Semelhanças do pai e da mãe. y el hijo va a tener cosas del papá y de la mamá. Sim. Quando o filho não tem semelhanças do papai e da mamãe, nós vamos buscar nos descendentes. Cuando el hijo no tiene ninguna característica del papá y de la mamá, buscamos en los descendientes. Sim, nos descendentes. Eu e Pastor Lobos temos 2 filhos. Yo y el Pastor Lobo tenemos 2 hijos. A nossa filha mais velha tem o olho azul, Nuestra hija mayor tiene ojo azul, no céu. como el cielo. Quando ela nasceu com 2 dias, Cuando ella nació con 2 días, ele foi lá no berçário él fue a verla e aí ele falou, chegou lá no quarto y él entró en la sala e falou pra mim assim, ela tem o olho azul. y me dijo así, ella tiene el ojo azul. Eu falei, tá brincando. Y yo le dije, Menina, no, es broma. nem abriu o olho, Ni abrió el ojo, é exagerado. exagerado. E ela tem o olho azul, Y ella tiene el ojo azul, igual a minha sogra. igual a mi suegra. E o menino tem o olho castanho. Y el niño tiene el ojo como miel. Mas isso. E eu e o Pastor Lobo temos os olhos esverdeados. Y yo y el Pastor Lobo tenemos los ojos como verde. Então os dois nossos 2 filhos pegaram heranças de antepassados. Entonces nuestros 2 hijos Los ojos recibieron de ellos no se parecen herencia conmigo. de los antepasados. Sus ojos no se parecen con los ojos de Pai. nosotros.
Então isso é herança. Então, genética. herança genética. 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 Tem uma outra herança que se chama uma herança emocional. Hay otra herencia que se llama herencia emocional. A herança emocional, ela é construída La herencia emocional es construida desde quando nós somos crianças desde que somos niños e ela é determinada y es determinada pela influência emocional qual aquela criança é submetida. por la influencia emocional que este niño fue sometido. Então, exemplo, uma criança que ela é até mais ou menos 4 anos de idade, ele está formando nela um caráter. Entonces, un niño hasta los 4 años su carácter está siendo formado. Uma criança que então ela vive em um lar estável, Un niño que vive en un hogar estable, com um pai e com uma mãe, con un papá y una mamá, onde ele não sofre agressões, donde él no sufre agresiones nem privações, ni privaciones, ele está num lar adequado. él está en un hogar adecuado. Ele vai crescer uma criança equilibrada emocionalmente. Él va a crecer y será un niño equilibrado emocionalmente. Portanto, não é tão importante coisas, valores, coisas. Por tanto, no es tan importante las cosas materiales. Mais importante a forma como aquela criança, o ambiente aonde ela está crescendo. Lo más importante es el lugar, el ambiente donde este niño está creciendo. Mas algumas crianças, infelizmente, Pero algunos niños, lamentablemente, e eu acho que é talvez a grande maioria do mundo de hoje que nós temos vivido, y yo creo que es la gran mayoría del mundo de hoy en día, as crianças não têm crescido em lares saudáveis. los niños no han crecido en hogares saludables, sanos. As crianças têm vivido em lares de muita violência doméstica, Los niños han vivido en hogares de mucha violencia doméstica, onde não há a presença de um pai e de uma mãe, donde no hay la presencia de un padre y una madre, onde um pai e uma mãe, se presentes, não estão cumprindo o seu papel, seja o pai de homem e a mulher de mulher. cuando mismo si el papá y la mamá están presentes, no han cumplido su papel de hombre y mujer. Então essa criança, naqueles primeiros anos de vida, ela já está submetida a isso. Entonces este niño en sus primeros años de vida ya está sometido a eso. Quando nós adultos, ou pastores, ou líderes, ou professores, Cuando los adultos, sean pastores, líderes o profesores, olhamos para uma criança, vemos a un niño, nós conseguimos fazer uma leitura, podemos hacer una lectura diagnosticar y tener un pronóstico como é o lar dela. de cómo es su hogar. Uma criança, ela diz tudo, Un niño dice todo, diz tudo. él habla todo. Lá na escola dominical, En la escuela dominical, das kids, das crianças, de los niños, como aqui, como aquí, as crianças domingo de manhã chegam. los niños llegan el día domingo en la Uns chegam mañana. agitadíssimos. Algunos llegan así prendidos Uns chutam todo mundo. y otros llegan pateando a todos. Uns chegam quietos, encolhidos. Y otros llegan así callados, Não tranquilos, respondem. no responden. Um pega as coisas dos outros. Uno toma las cosas de los O otros, outro não empresta. el otro no presta. Na hora do lanche, En la hora de la colación, come tudo. uno come todo O outro não chega perto. y el otro no se acerca. Isso tudo Eso todo é uma leitura que nós fazemos es una lectura que hacemos do lar aonde aquela criança está submetida. del hogar donde este niño está sometido. Por isso a importância, Por eso la importancia, para se alguém aqui gosta de Ministério Kids ou é professora, os pastores, para los que están aquí que les gusta el ministerio con niños, o pastores de niños, o profesores de niños, é muito importante saber lidar com a criança. es muy importante saber lidiar con el niño, Porque a criança, ela é o que? O futuro. porque el niño es el futuro. E Satanás está justamente atacando agora quem? As Y crianças. Satanás ahora ha atacado a quién? A los niños. Então, a igreja, ela tem que focar, cuidar de uma forma muito especial das crianças, Entonces la iglesia tiene que cuidar de una manera muy especial de los niños, para que elas cresçam com uma saúde emocional equilibrada. para que los niños crezcan con una salud emocional equilibrada. Quando dentro da casa do
no lar eles estão passando uma crise, seja uma separação do pai e da mãe. Cuando dentro de su hogar ellos están pasando por una crisis que puede ser la separación del papá y la mamá, Uma falta de emprego de um ou de outro. falta de trabajo de uno u otro, A criança sente isso. el niño siente eso. Claro que o que nós temos como pais ensinar é eles saberem lidar com aquela situação. Lo correcto es que como padres los enseñemos a lidiar con esa situación. Certo? Certo. Não repudiá-lo, deixá-lo de fora. No es dejarlos fuera de lo que estamos viviendo. Então a saúde emocional ela é muito importante na libertação, Entonces la salud emocional es muy importante en la liberación, porque essa criança vai crescer. porque este niño va a crecer. E se ele não tiver uma saúde emocional equilibrada, estável, Y si él no tiene salud emocional equilibrada, estable, lá na frente como adulto ele vai exteriorizar. más adelante como adulto él va a poner para afuera. E a gente vai ter que ter um discernimento espiritual para entender Y nosotros vamos a necesitar discernimiento espiritual para entender que aquilo muitas vezes não é o diabo, que aquello a veces no es el diablo, mas é um comportamento aprendido na infância. sino un comportamiento que fue aprendido en su niñez. Ciúme, Celo, violência, orgulho, falta de submissão, falta de sumisión, rejeição. rechazo. Aí às vezes o adulto tem um comportamento, uma atitude, Y a veces el adulto tiene un comportamiento, una actitud, e nós achamos que está debaixo de uma influência maligna. y nosotros pensamos que está bajo una influencia maligna. E até tá, porque o diabo se aproveita dessas coisas. Y puede estar porque el diablo aprovecha las situaciones. Mas é importante você perceber como a saúde emocional é importante. Pero es importante que usted perciba cómo la salud emocional es importante. Para que a gente saiba diferenciar o que é espiritual e o que é emocional. Para que sepamos diferenciar lo espiritual y lo O emocional. que está no espírito e o que está na alma. Lo que está en el espíritu y lo que está en el alma. Enquanto vocês estão aí ouvindo, Mientras ustedes están ahí escuchando, vocês podem ir relembrando da sua infância, ustedes pueden ir recordando do de su seu niñez, passado, de su pasado, como vocês foram cuidados, cómo cuidaron de como ustedes, vocês foram criados, cómo ustedes fueron criados, para que vocês possam saber que talvez alguns comportamentos, algumas atitudes de agora, para que ustedes sepan que quizás alguna actitud suya de ahora vem lá de trás. viene desde atrás. E aí você pode, em nome de Jesus, sair daqui curado. Y usted va a poder en el nombre de Jesús salir de este lugar sanado. Outra herança que nós temos chama-se uma herança espiritual. Otra herencia que tenemos llama-se herencia espiritual. A herança espiritual, quando nós somos criança, ela nos é dada, imposta pela nossa família. La herencia espiritual que tenemos es impuesta por nuestra familia. Eu falei para vocês que eu vim de um contexto espiritual de ocultismo. Yo les dije que vine de un contexto espiritual de ocultismo. Eu era criança. Yo era niña. Eu ia sozinha? Yo iba sola. Não. No. Eu ia andando com 2, 3 aninhos pro candomblé, pra macumbaria. Eu ia. Con 2, 3 añitos yo iba caminando sola a la macumba. Não. No, Eu não ia. yo no iba. Eu era levada. Yo era llevada. Eu era levada pelos meus Yo era pais. llevada por mis padres. Entendeu? Entendeu? Entendeu a importância de vocês, pais e mães, conduzirem os seus filhos no caminho do Senhor? ¿Usted ha entendido cómo es importante que ustedes, padres y madres, conduzcan a sus hijos en el camino del Señor? Hoje em dia, atualmente, nós ouvimos muitas coisas erradas. Hoy en día escuchamos mucha cosa errada. Lá no Brasil a gente chama de como é, os jargões assim, tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hay muchos dichos en Brasil, como en una pelea entre marido y mujer, nadie puede meter la cuchara. No se mete la cuchara. Mentira. Mentira. Porque se um pastor, Porque si un pastor, um líder, un líder, não intervir, no eles se interviene, matam, ellos se matan, se separam. se separan. É a pessoa adequada, Es la persona no adecuada, lugar certo, en el lugar correcto, para fazer a diferença. para hacer la diferencia.
Então, pai e mãe, Entonces, padre y madre, eles determinam na vida de um filho ellos determinan la vida de un hijo, um caminho un caminho de bênção, un camino de um bendición caminho de maldição. y un camino de E eu maldición. quero explicar um pouquinho sobre o que essa palavra maldição. Y yo quiero explicar un poco sobre esta palabra maldición. Pastor, eu queria que o senhor lesse Deuteronômio 5. Deuteronomio 5. Pastor vai ler ali já em espanhol. Pode ler. 5:8. 5:8. Vamos prestar bem atenção. Presta atención. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ponto. Veja bem o que fala aqui. Eu sou Deus zeloso, Vea bien lo que dice acá. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito a iniquidade, a maldade aqui nessa que visito la maldad o la iniquidad dos pais, de los padres nos sobre filhos, los hijos, até a hasta la terceira e quarta generación. geração. Quem está falando isso é quem? É o diabo? ¿Quién está hablando eso? ¿Es quién? ¿El diablo? É o diabo? ¿Es el diablo? De quem é essa palavra? ¿De quién es esta palabra? Essa palavra é de Deus. Esta palabra es de Dios. Portanto, maldição é uma palavra bíblica. Por tanto, maldición es una palabra bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus. La Biblia es la palabra de Dios. Deus está dizendo Dios está diciendo que Ele vai visitar que Él visitará os filhos los hijos pelo pecado dos seus pais. por los pecados de sus padres. E está dizendo também Y está diciendo también que Deus que Dios é um Deus zeloso. es un Dios celoso. É complicado entender. Es complicado entender. Porque parece que maldição não combina com zelo. Porque parece Que maldição não combina com zelo. que maldición no combina Combina con con- celo. porque No tiene parece nada que que- ver con celo. A maldição é uma coisa ruim. Porque- Você não tem esse entendimento que maldição é ruim? Porque parece que la maldición es una cosa mala. ¿No tenemos ese entendimiento que maldición es una cosa mala? Porque houve uma deturpação da palavra. Porque hubo una deturpación de la palabra. Até mesmo nos filmes. Incluso en las películas. A maldição dos mortos-vivos. La maldición de los muertos vivos. Filmes de terror. Películas de terror. Mas maldição é uma palavra bíblica. Pero maldición es una palabra E bíblica. o nosso Deus que é bom, Y nuestro Dios, que es bueno, que é zeloso, que es celoso, que quer que eu e você vivamos em santidade, que quiere que tú y yo vivamos en santidad, obedientes à palavra dele, obediencia a su palabra, ele vai nos corrigir Él va a corregirnos com maldição. con maldición. Então a maldição é boa. Entonces la maldición es buena. Vou exemplificar de uma outra forma. Voy a dar un ejemplo. A febre. La fiebre. Febre é bom. Fiebre es bueno. O estado febril é ruim. El estado febril es malo. A gente fica mole, Quedamos así como que cansados, así adoloridos. deitado, dolorido. Queremos quedar acostados. A febre. Mas a febre está sinalizando Pero la fiebre está señalizando uma infecção. una infección. Ninguém fica com febre porque está com febre. Nadie queda con fiebre porque está con fiebre. Você está com febre porque você está com uma infecção de ouvido, Tenemos fiebre porque tenemos una infección en el oído, de garganta, en la garganta, de dente, en el diente, renal renal, e de rim e outras mais. De los Não é riñones. verdade? de los Ahí- riñones, ¿no es verdad? Aí você pensa, mas eu estou com febre. Da onde vem essa febre? Entonces pensamos, yo estoy con fiebre, entonces ¿de dónde viene esta fiebre? Estou com dor de garganta. Me duele la garganta, Não estou urinando bem. no estoy orinando bien. Então você sabe, já vai dizer para o seu médico aonde você vai ter que atacar aquela causa. Entonces usted ya dice a su médico dónde tenemos que atacar esta causa. A maldição é exatamente assim. La maldición es exactamente lo mismo. Ela é um alerta, Ella es como un um alerta, sinalizador un señalizador para dizer para você para decir a ti que tem algo errado na sua vida. que hay algo malo en su vida. Então,
é mais um motivo bom para você tentar acordar. Entonces, un motivo más bueno para que usted despierte. Para saber que se algo está acontecendo na sua vida. Para saber se algo está passando em sua vida. Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você ainda sofre algumas coisas que você não entende. E você aún vê e sofre coisas que você não entende. Pode ser que seja lá atrás. Pode que haja sido atrás. E aí você precisa então cancelar, renunciar. E então temos que cancelar ou renunciar alguns pactos e alianças. Alguns pactos e alianças que foram feitos lá atrás. Que foram hechos atrás. Por você. Por você. Ou por seus antepassados. Ou por seus antepassados. Muitos aqui podem ter sido consagrados. Muitos aqui podem haver sido consagrados a entidades malignas. A entidades malignas. Podem ter participado. Podem haver participado de práticas ocultas. De práticas ocultistas. Muitos aqui podem ter feito alianças de relacionamento de iniquidade. Alguns podem haver hecho algum pacto de iniquidade. E que precisam ser quebrados. E que necessitam ser rompidos. Rompidos. Isso chama-se libertação. Isso se chama liberação. A libertação é muito boa. A liberação é muito boa. É lindo. É hermoso. Porque vai levar você a ser conforme imagem e semelhança do Filho de Deus. Porque te levará a ser de acordo com a imagem e semelhança do Hijo de Deus. Portanto, não se preocupe. Portanto, não se preocupe. Com manifestações. Com as manifestações. Manifestação demoníaca não é libertação. Manifestação demoníaca não é liberação. Não é libertação. Não é liberação. Isso que vocês estão tendo aqui esse final de semana. O que vocês estão tendo aqui neste fim de semana. Também não é uma libertação efetiva. Também não é uma liberação efetiva. Vocês estão tendo contato. Vocês estão tendo esse contato. Aprendendo. Alguns, talvez os primeiros. Alguns, quizás os primeiros. Princípios que vão te levar a uma vida de libertação. Quizás os primeiros princípios que te levarão a uma vida de liberação. Mas a libertação ela é processual, é um processo. Pero a liberação é um processo. Um processo. Passa tempos e tempos e às vezes o Espírito Santo te revela algo. Pode passar tempo, muito tempo, e o Espírito Santo te revelará algo. Na minha vida foi assim. Em minha vida foi assim. Eu tenho 23 anos de convertida. Eu tenho 23 anos de convertida. Todo esse processo na minha vida chegou, eu tinha já 10 anos de convertida. Quando este processo chegou em minha vida, eu já tinha 10 anos de convertida. 10 anos passados já. Já havia passado 10 anos. E aí depois eu comecei a renunciar a algumas coisas que eu ainda vi em mim. E nesse então eu comecei a renunciar ao que ainda havia em minha vida. E cada vez, às vezes, eu ainda penso, eu me lembro de algumas coisas que eu vivi. E alguma vez eu aún me acordo de coisas que he vivido. Você tem filho? Quem tem filho aqui, você já viu, já teve a experiência? Os que têm filhos aqui, você já teve uma experiência do seu filho fazer alguma coisa? De seu filho fazer algo e que você nunca ensinou? Que você nunca lhe ensinou? E você pensa assim? E você pensa assim? Aonde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Eu fazia exatamente igual. Eu fazia exatamente igual. Eu nunca falei isso para ele. E eu nunca lhe disse isso. Já aconteceu isso com vocês? Já te passou isso? Eu já tinha me convertido há muito tempo. Eu já havia me convertido há muito tempo. E uma vez a minha mãe, que não é crente, e uma vez minha mamã, que não é eu cristiana, e minha filha sim, eu e minha hija sim, e a minha filha fez uma coisa, e minha hija hizo algo, e a minha mãe, e minha mamã, falou para mim assim, me dijo assim, você fazia isso, você fazia isso. Naquele momento, para mim, o chão se abriu. E naquele momento o suelo se abriu. Foi terrível. Foi terrível. Mas o Espírito Santo ali falou para mim assim, você viu? Pero o Espírito Santo me dijo nesse momento, você viu? Não basta somente você mudar a sua prática. Não basta somente cambiar sua prática. Mas você tem que ensinar a eles a serem igual a você. Você tem que ensinar a eles que sejam iguais que tu. Igual a Deus. Igual a Deus. Não igual a mim. Não entendeu? Igual a mim. Entendeu? Tem pai e mãe que estão assim, ó, olhando para nada. Há padres e madres que estão mirando hacia lo nada. Não, o filho não precisa vir à igreja. O hijo não tem que vir à igreja. Não precisa ler a palavra. Não necessita ler a palavra. Não precisa aprender sobre namoro. Não necessita aprender sobre
pololeo, sobre sexo, sobre sexo, sobre dinheiro. sobre dinheiro. Não precisa. No necesita. Pastor Lobo falou aqui de manhã Pastor Lobo habló en la mañana sobre o pecado, sobre el pecado, sobre a iniquidade, sobre la sobre a iniquidad transgressão. y sobre la transgresión. Pecado, eu já falei, nós temos uma natureza pecadora. Del- Já nascemos pecadores. Del pecado ya les hablé, ya tenemos una naturaleza pecaminosa, ya Isso. nacimos pecadores. A iniquidade está na nossa mente, na nossa mente humana carnal. La iniquidad está en nuestra mente humana carnal. Então tem gente que já entregou a vida a Jesus, Entonces hay gente que ya ha entregado su vida a Jesús, mas continuam pensando coisas do mundo. pero siguen pensando cosas del mundo. Pode fumar, Pueden fumar, pode beber, pode encher a cara de vez em quando. pueden tomar alcohol, pueden quedar borrachos Pode, algunas de vez em veces, quando, não tem problema. Pode fazer sexo com quem quiser. puede hacer sexo con quien quiera, Pode fazer sexo antes do casamento. puede hacer sexo antes del matrimonio. Não precisa casar. Junta, No es necesario casarse, conviven, não dá certo, si no resulta, separa. separa, Aí vai para outro. ahí va para otro, Junta, se junta, não dá no certo, resulta, separa. separa, Prostituição. prostitución. O nome disso é prostituição. El nombre de esto es prostitución. Entendeu? ¿Usted entendió? Iniquidade. Iniquidad. Tá aqui, ó. Está aquí, Tá aqui na mente. está aquí en la mente. Esse negócio que temos vivido hoje sobre homossexualidade. Lo que estamos viviendo ahora sobre homosexualidad. Pastor Lobo pregou aqui no primeiro dia sobre identidade. El pastor Lobo predicó en el primer día sobre la identidad. A palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea. La palabra de Dios dice que Dios hizo macho y hembra. O que passar disso é do maligno. Lo que pasa de eso es del maligno. Aí nós vemos crentes, gente de dentro da Y igreja. ahí vemos cristianos, personas que están dentro de las iglesias. Ah, mas então, querido, deixa eu resolver. Ah, pero no, deja a sí mismo. Ah, nós temos que amar a todos. Tenemos que amar a E todos. temos mesmo, nós E temos que temos. amar todas as pessoas, E- mas não compactuar com o pecado. Y tenemos mismo que amar a toda la gente, pero no podemos compactuar con el Então pecado. tem crente, gente que não quer se confrontar. Entonces hay gente que no quiere É confrontarse tudo político de boa vizinhança. con la política de la buena vecindad. Não quer se incomodar com nada. No quiere incomodarse con nada. E eu ia falar que é uma outra ministração, mas que esse crente que não se posicionou Yo iba a hablar en otra administración, pero ese cristiano que no toma posición está no muro. está arriba de la muralla. Sabe no muro? ¿Sabe si Aquele el que não muro? sabe se vai para cá ou se vai para cá, Ele que não ele sabe- já pertence ao diabo. El que no sabe si va para allá o para acá, Él él ya ya no está. pertenece al diablo. Ele está achando que é, mas não é nada. Él cree que es, pero no es nada. Então, voltando para a história, para a questão da maldição, Entonces, volviendo a la maldición, a maldição ela é essa palavra que nos conduz a uma vida de libertação. la maldición es una palabra que nos conduce a una vida de liberación. As coisas que nós vemos acontecendo na nossa vida, Las cosas que vemos ocurriendo en nuestra vida elas podem não ser boas, pueden no ser buenas, mas é um alerta. pero son una alerta. Hoje pela manhã, o pastor Lobo citou alguns deles. Hoy en la mañana el pastor Lobo citó algunos de ellos. Fracasso financeiro, Fracaso financiero, perda de emprego, pérdida del trabajo, sucessivas enfermidades, sucesivas enfermedades, sucessivas separações na família, sucesivas separaciones en la familia, impossibilidade de gravidez, de gerar vida. imposibilidad de tener hijos. São coisas que sinalizam, veja bem, Son cosas que señalizan, vea bien. não tire um caso específico, eu não estou falando de um caso, Yo no estoy hablando de un caso estou falando de um específico. contexto familiar, Estoy hablando de un contexto de uma familiar, história, de una de uma historia, herança. de una herencia. O fato de uma pessoa ter um câncer El hecho de que una persona tenga un não cáncer significa que ela está debaixo de uma maldição. no significa que ella esté bajo una maldición. Então não vai você pensar aí o que você está passando, Entonces no piense que todo lo que usted está não pasando vai sair daqui e falar estou vivendo uma maldição. no va a salir de aquí pensando estoy viviendo una maldición. Você tem que avaliar, Usted tiene que evaluar, porque existem doenças porque hay enfermedades que são fisiológicas, físicas, que son físicas, químicas, existe.
Existe. Você está passando um fracasso financeiro, não se encontra emprego, não consegue trabalhar? Você está passando por um fracasso financeiro, não encontra trabalho, não pode trabalhar. Aí pensou, meu Deus, meu dinheiro não dá, deve ser maldição. E pensa, minha plata não alcança, deve ser uma maldição. Mas aí você tem que olhar para a tua vida. Mas você tem que orar, mirar a sua vida. Se você é um bom trabalhor. Se você é um bom trabalhador. Se você é empenhado. Se você está buscando crescer. Se empenha, se busca crescimento. Está buscando trabalhar. Se está buscando trabalhar. Porque daí não tem dinheiro, mas fica em casa vendo televisão. Porque se não tem plata, pero que na casa mirando a tele. Aí é outra coisa, é vagabundagem. Aí é floqueira, já é outra coisa. Então, entendeu a importância de você saber discernir? Então, por isso a importância do discernimento. Isso. Na libertação, no ministério, nós trabalhamos com algo que chamamos de inventário espiritual. Em la liberação, trabalhamos com algo que chamamos inventário espiritual. Inventário é um questionário, um levantamento espiritual. É como um levantamento espiritual. Quando uma pessoa, ela diagnostica ou ela pensa que pode estar passando por algo na vida dela. Quando uma pessoa pensa que pode estar passando por algo em sua vida, ela procura o seu pastor. Ela busca seu pastor. Conta para ele. E conta a ele. Sempre é importante você ter alguém para você compartilhar. É sempre importante ter alguém com quem podemos compartilhar. Porque uma outra pessoa ela vem de uma outra forma. Porque uma outra pessoa vai ver de outra forma. E ela vai te ajudar. Uma pessoa certa. Uma pessoa correta. Veja bem quem você vai procurar para falar as coisas da sua vida. Veja bem a quem você vai buscar para abrir a coisa de sua vida. Aí você comenta com o pastor o que você tem passado, como é a sua vida, a sua história, o contexto que você viveu. Aí você vai contar a seu pastor como é sua vida, a sua história, o contexto que você viveu. E ele vai te ajudar, te direcionar. E ele te ajudará, te direcionará. E esse levantamento espiritual é você conhecer tudo o que você fez, todas as práticas. E este levantamento espiritual é conhecer todo o que esteja isso, todas as suas práticas. E o que elas podem estar causando na sua família. E o que elas podem estar causando em sua família. Existem coisas que vocês não vão precisar saber muito, nomes de demônio, atuação sobre deles na sua vida. Há coisas que não será tão necessário saber muito, como nomes de demônios, a atuação de eles em sua vida. Mas pastor Lobo falou também aqui de manhã que eles trabalham de uma forma hierárquica. Eles têm uma manifestação. Então a gente consegue diagnosticar na vida da pessoa um distúrbio na área sexual. Então, o pastor Lobo disse aqui na manhã que eles trabalham bajo na hierarquia, têm seus graus e funções. Então, podemos em uma manifestação descobrir a maneira como eles estão falando, como eles estão trabalhando. Isso, e que tipo dele está atuando na vida daquela pessoa. E que tipo de demônio está atuando na vida dessa pessoa. Sim, distúrbios na área sexual, um espírito de prostituição. Distúrbios na área sexual, espírito de prostituição. Isso, derrotas financeiras, perdas financeiras, tranca-rua. Derrota financeira, perda financeira, é como um cierra-calle. Seria esse o nome dele. Isso vocês talvez não precisem saber detalhadamente, aquele que não for lidar com isso, mas para vocês precisam entender que na vida de vocês há algo. Então vocês podem se reportar lá atrás. Quem não vai trabalhar com isso não tem que saber toda essa coisa, mas é para que uno sepa o que já passou com nós. E aí o inventário ele serve para isso. O inventário ele é como você escreve. Eu e Pastor Lobo, a gente sempre recomenda, a gente escreve tudo que a pessoa está nos relatando e a gente põe lá, você, Fabíola, é casada, quantos filhos tem, de onde você veio, meu pai, minha mãe, meus pais eram casados, eu vim de um lar de um casamento, como foi a minha infância, o que eu sofri, eu estudei, eu não estudei. Eu falei tudo. Esqueci. O pastor Lobo e eu hacemos o seguinte: quando temos que fazer um inventário de uma pessoa, hacemos como um médico. Escrevemos todo. Por exemplo, Renato, casado com Patrícia, tem 2 filhos, estudou, não estudou, tem alguma enfermidade ou não, qual foi sua criança, como eram seus padres. Escrevemos todo. Isso vocês podem fazer. Isso vocês podem fazer. Isso é bom. Isso é bueno. Aí eu ligava para minha mãe. Então eu chamava a minha mamãe. Mãe, e tio fulano? Cadê ele? Mamãe, e o tio José? Onde está? Morreu do quê? Morreu de que coisa? Como é que foi a vida dele? Como foi sua vida? E aí? Cuéntame. E aí você vai anotando. E aí você vai escrevendo. Para entender alguma coisa. Para entender alguma coisa. Para ter um fio, um princípio.
princípio. para tener un hilo, así un principio. Então isso chama-se esse inventário e ele é muito importante. Entonces eso se llama inventario y es muy importante. Quando nós nos convertemos, a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Cuando nos convertimos, la palabra de Dios dice que todo fue hecho nuevo. E as coisas velhas ficaram. Y las cosas viejas ya pasaron. Sim, é verdade. Mas a gente tem daqui para frente, a gente tem que pensar também, sabe o que? Vocês têm filhos. Quem tem filho aqui? Pero de aquí en adelante tenemos que pensar que tenemos hijos. ¿Quién tiene hijo aquí? Levanta su mano. Tem filho. Amém. Quem aqui é filho? ¿Quién aquí es hijo? Vocês nasceram de ovo? Ustedes nacieron de un huevo. Você entendeu o que você significa? ¿Usted entendió lo que usted Você significa? é filho. Usted es hijo. Você veio de um pai e de uma Que mãe vino de un padre y una que madre. jogaram comportamentos em você. Que lanzaron comportamientos en su vida. Jogaram uma herança genética, Lanzaron una herencia genética. emocional, espiritual. Espiritual. E você que é pai e mãe já. Y usted ya es padre y madre. O que você está jogando sobre a vida dos seus filhos? ¿Qué es lo que usted está tirando sobre la vida de su hijo? Pais abençoadores, Padres que bendicen. pais equilibrados, Padres equilibrados. eles abençoam seus filhos. Ellos bendicen a sus hijos. Pais iníquos que vivem em pecado, Padres inicuos que viven en pecado. eles abrem portas para a atuação maligna na vida deles. Abren puertas para la actuación del maligno en la vida de sus hijos. Por exemplo, Por ejemplo, um casal que pode estar vivendo um adultério hoje. una pareja que está viviendo un adulterio ahora. Você pensa aqui está um casal que o adultério não, esse é problema meu. Y ahí esa pareja está pensando sobre el adulterio. No, es un problema mío. Não, meu filho tem nada a ver com isso. Mi hijo no tiene nada que ver con eso. Mas a palavra que o pastor leu diz que não. Eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio 5:8 que yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad o la iniquidad de los padres sobre sus Não hijos. foi isso que nós lemos? ¿No fue eso lo que leímos? Então, pai e mãe, vocês são responsáveis pela vida dos seus filhos. Entonces, padres y madres, ustedes son responsables por la vida de sus hijos. O comportamento de vocês El comportamiento tuyo está gerando uma vida. está generando una vida. Existem homens e mulheres aqui Existen hombres y mujeres aquí que estão correspondendo, não, como retribuindo, não, projetando, repetindo os comportamentos do pai e da mãe. que están repitiendo los comportamientos de su padre y su madre. A gente vê isso, sabia, dentro do gabinete? ¿Sabe que vemos eso en la oficina? Um homem ou uma mulher Un hombre o una mujer que veio de um contexto que o pai ou a mãe bebiam, que vino de un contexto que el papá y la mamá tomaban, chegava bêbado em casa, llegaba borracho en la casa, batia na mãe, pegaba a la mamá, não levava comida para casa, no llevaba comida a la casa, espancava os filhos. pegaba a los niños Aí hoje ele casou. y ahora está casado. Casou, aí tem um filho. Y ahora él tiene un hijo. E quando ele se pega e abre o olho, Y cuando él abre el ele ojo, está fazendo igual. él está haciendo lo mismo que su papá. Entendeu? ¿Te entendió? Você consegue olhar para a sua vida agora? Há em você alguma coisa que você está repetindo? ¿Te puede mirar a su vida ahora y ver si hay algo en su vida que usted está repitiendo de sus padres? Você alguma vez você já falou assim, eu nunca vou fazer isso que meu pai fez comigo. ¿Alguna vez usted dijo así, yo nunca haré lo que mi papá hizo conmigo? Eu nunca vou fazer o que a minha mãe fez comigo. Nunca haré lo que mi mamá hizo conmigo? Já parou para pensar isso? ¿Usted ya pensó en eso? Que vocês são igual máquina, às vezes máquina de xerox não existe mais. Sí, a veces somos como máquinas de fotocopiadoras. Você já encontrou Jesus. Ya encontramos a O Jesús. Salvador já veio. El Salvador ya vino. Você recebeu sangue. Usted recibió la sangre, E a sua vida não foi transformada. pero su vida no fue transformada. E aí você vai dizer que está debaixo de uma maldição. Y ahí usted va a decir que está bajo E una a maldição é do maldición. diabo. Y la maldición es del E diablo. não é verdade. Y no es verdad. Deus está permitindo Dios ha permitido que coisas aconteçam na sua vida que cosas ocurran en su vida para sinalizar, para señalizar, que mostrar você está indo num caminho de que morte. usted está yendo a un camino de muerte. O mapeamento El mapeamiento
que eu falei, esse inventário, que yo les dije, el inventario, ele é muito importante na libertação, es muy importante en la liberación, para nos direcionar. para direccionarnos. Então, quando eu comecei, eu falei sobre herança. Cuando empecé, hablé de la herencia. Falei da herança emocional, espiritual, genética. Hablé de la herencia genética, emocional y espiritual. E a herança, vocês sabem o que é herança? ¿Y ustedes saben lo que es herencia? Herança é aquilo que o pai deixa para os filhos. Herencia es lo que el papá deja a su hijo, Porque são filhos. porque son hijos. Querendo ou não, Queriendo o no, vai receber. queriendo o no, va a recibir. Se o pai for rico, Si el padre es rico, é bom, vai receber dinheiro. es bueno, va a recibir dinero. Mas tem muita gente que recebe dívida, não Pero hay é? mucha gente que recibe deuda, ¿no es Dívida do verdad? pai que deixa para trás. Deuda que el papá dejó. E tem uma coisa que se chama legado. Y hay una cosa que se llama legado. Legado é uma forma de herança Legado es un tipo de herencia que você delega para quem você quer. que usted delega a quien usted quiere. Eu quero deixar essa herança para o pastor. Yo quiero dejar esta herencia al pastor. Ele não é meu filho biológico, Él no es mi hijo biológico, mas eu quero deixar isso para ele, eu quero deixar isso para a Patrícia, eu quero deixar esse legado. pero yo quiero dejar eso para él, para Patricia. Yo quiero dejar este legado. Vocês, pais e mães, Ustedes, padres y madres, vocês têm nas mãos de vocês ustedes tienen en sus manos uma lei de responsabilidade. una ley de responsabilidad. E Deus vai cobrar isso de Y vocês. Dios te cobrará eso. De que forma você está influenciando seus filhos? ¿De qué manera usted ha influenciado a sus Você hijos? entendeu como é importante uma lei? ¿Usted de entendió cómo es herança? importante la ley de herencia? Pais abençoadores Pais que bendicen, abençoam seus filhos. bendicen a sus hijos. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Deus viu que nós precisávamos de um Salvador. Dios vio que necesitábamos a un Salvador Mandou seu Filho y Jesus. mandó a su Hijo Jesús. Morreu na cruz por nós. Murió en la cruz por nosotros, Derramou seu sangue derramó su sangre para que todo aquele que crê para que todo aquel que tenha cree vida eterna. tenga la vida eterna. Deus fez uma aliança, um pacto comigo e com você. Dios hizo un pacto conmigo y contigo, Mas tem que crer. pero hay que creer. Tem que crer e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Hay que creer y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Deus fez aliança com Noé Dios hizo un pacto con Noé para eles frutificarem. Deus disse: eu vou abençoar. para fructificar. Dios le dijo, te voy a bendecir. Deus fez aliança com Abraão. Dios hizo un pacto con Abraham. Deus fez uma aliança com Jacó. Dios hizo un pacto con Jacob. Deus fez uma aliança com Davi. Dios hizo un pacto con David. Deus é um Deus de aliança. Dios es un Dios de pactos. Mas a gente precisa viver a vida de Jesus. Pero necesitamos vivir la vida de Jesús. Viver uma vida de bênção. Vivir una vida de bendición. Agora eu quero compartilhar um texto, Deuteronômio 28, pastor. Ahora, Deuteronomio 28. Ele vai falar o que acontece para você receber a bênção. Você tem que obedecer. Aquí habla que para recibir la bendición tenemos que obedecer. Pais que obedecem, Padres que obedecen, eles abençoam. bendicen. Pais desobedientes, rebeldes, Padres desobedientes y rebeldes eles lançam maldição sobre seus filhos. echan maldiciones sobre sus E hijos. às vezes a pessoa não quer, não precisa querer. Y a veces la persona no quiere, no Você tiene que querer. vê a importância de ser obediente? ¿Te ve cómo es importante ser obediente? Gente, não é obediente porque quer, porque concorda. No somos obedientes porque queremos o estamos de acuerdo. Porque Deus também está tratando na nossa vida, Porque Dios también está tratando con nosotros, no nosso caráter. en nuestro carácter. Então, a obediência, pastor, lê por favor. Entonces, la obediencia, É Deuteronômio 28, de 2 a 6. De 2 a 4. de 2 al 4. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amém? Amém. O que vocês têm que fazer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Obedecer é a chave da bênção. Obedecer es la clave de la A bendición. chave- Eu vou chamar, pastor Lobo, vou chamar ele gosta de ensinar. Pastor Lobo le gusta hacer obras, Não, así, ele gosta, agora eu vou chamar ele para fazer uma legal que eu gosto muito sobre a bênção. Ahora yo voy a llamarle para que haga una cosa bien buena que me gusta sobre la bendición.
Hannah está por aí? E o Hans Beckenbauer tá aí? Ah, tá filmando? Não, então fica aí. Eu quero... Velozes e Furiosos, vem cá. Rápido e Furioso, vem aqui. Vem cá. Ok. Vocês vão entender o que é a bênção na nossa vida, o que é a obediência. Ustedes entenderán lo que es la obediencia en nuestra vida. Vem cá. Coloca a sua mão direita atrás de mim. Pon su mano derecha atrás de mí. Você não pode sair de trás de mim. Você não pode salir de atrás de mim. Se eu correr, Si yo corro, você vem atrás de mim. usted viene atrás de mí. Se eu parar, você para. Si yo me detengo, usted se Se eu detiene. for à frente, você vai à Si frente. yo voy, usted va. Se eu recuo, você recua. Si yo retrocedo, usted retrocede. Deuteronômio explica a lei da bênção e da maldição. Deuteronomio explica la ley de la bendición y de la Está maldición. escrito. Está escrito. Se você atentamente ouvires a minha palavra Si atentamente oyeres mi palabra para obedecer, para obedecer, essas bênçãos virão sobre ti las bendiciones vendrán sobre ti e te alcançarão. y te alcanzarán. Bendito será no campo, Bendito será tú en el campo, bendito será na cidade, bendito en la ciudad, bendito será ao entrares, bendito al entrar, bendito será ao saíres. bendito al salir. Bendito o fruto da terra Bendito el fruto de la e a tierra obra das tuas mãos. y la obra de tus Os manos. teus inimigos virão por um caminho, Tus enemigos vendrán por un camino por 7 y fugirão. por 7 huirán. Você será a cabeça Usted será cabeza e não cauda. y no cola. A bênção do Senhor estará nos teus celeiros. La bendición del Señor estará en tu celebro. Todo bem virá sobre ti. Todo bien vendrá sobre ti. Já viu alguém que a vida dele dá certo em tudo? ¿Usted ya vio a alguien que todo es bueno en su vida? O casamento é bom, El casamiento, el matrimonio es o bueno, trabalho é el bom, trabajo es a bueno, vida afetiva é la boa, vida afectiva es buena, os seus filhos são bons. sus hijos son buenos. O nome disso é fruto da El obediência. nombre de eso es fruto de la A obediencia. bênção, La bendición, ela persegue ella persigue pessoas obedientes. personas obedientes. Vou te provar. Voy a probar. Aonde eu for, A donde yo voy, a bênção vem atrás la de mim. bendición viene atrás de mí. Bendito será no campo. Bendito será en el Eu campo. vou na cidade, eu sou bendito. Yo voy en la ciudad y soy Onde eu bendecido. coloco a obra das minhas mãos prospera. Donde pongo mis manos prosperan. Os meus inimigos vêm contra mim, Mis enemigos vendrán contra mí, mas eles fogem. pero huyen. Mas eu quero me livrar da Y bênção. yo quiero librarme de la A bendición. bênção não sai Y atrás la de mim. bendición no sale detrás de mí. Eu sou obediente, se eu corro, Porque yo soy obediente. Si a yo bênção corro, vem. la bendición E se eu viene. subo, a bênção Si vem. yo subo, la bendición viene. Vocês entenderam isso? ¿Ustedes entendieron eso? É uma repetição Es una repetición de fatos. de hechos. Agora imagine o seguinte: Ahora imagine lo siguiente. imagine se eu desobedecer. Imagine si yo desobedezco. Fabiola vai mostrar agora. Fabiola va a mostrar ahora. Posso mostrar? Deuteronômio 28:15. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Lê o verso 16 também. El 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ok. Lembra que eu era obediente a Deus? ¿Se acuerda que yo era obediente a Dios? O nome dele agora é bênção. El nombre de él es bendición. Quando eu sou obediente, Cuando soy obediente, a bênção vem atrás de la mim. bendición viene por mí. Agora eu vou ser desobediente. Ahora voy a ser desobediente. A partir de agora eu sou desobediente. A partir de ahora soy desobediente. E aí onde eu vou? ¿Y a dónde voy? Cadê a bênção? ¿Dónde está la bendición? Por que o mal me toca? ¿Por qué el malo me toca? Por que essa enfermidade vem na vida da minha avó, da minha mãe, e do meu pai, e dos meus filhos? ¿Por qué las enfermedades vienen a la vida de mi abuela, mi papá, mi madre, mis hijos? Onde está a bênção? ¿Dónde está la bendición? Salmo 23, Davi diz: Salmo 23, David dijo: eu bem sei Yo sé bien que tem duas personalidades, que hay dos personalidades, duas pessoas. dos Eu personas, bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor la bondad y la misericordia del Señor me perseguirão me e perseguirán me alcançarão y me alcanzarán todos os dias da minha vida. todos los días de mi vida. Onde está a bondade e a misericórdia? ¿Dónde está la bondad y la misericordia? Onde está a bênção? ¿Dónde está la Eu bendición? passei a desobedecer. Yo empecé a desobedecer. Eu dou de ombros para a palavra de Yo Deus. no estoy ni ahí para la palabra de Dios. Eu faço de qualquer jeito. Yo hago de cualquier manera. Eu peco. Yo
eu peco, eu minto, eu minto, eu engano, engano, eu derramo sangue inocente, derramo la sangre inocente, eu ignoro a justiça, ignoro a justicia, eu roubo. robo. Isso traz alegria e bênção ou traz maldição? ¿Eso trae alegría y bendición o trae maldición? Me responda. Respóndame. Você está entendendo? ¿Se está entendiendo? Eu não vou te chamar de maldição. Pode sentar, teu nome é bênção. Yo no te llamaré maldición. Tu Mas nombre es assim como a bendición. bênção foi embora, Pero así como la bendición vino, a maldição vem sobre mim. la maldición viene sobre mí. Imagine que tem alguém aqui segurando meu ombro. Imagínese que hay alguien aquí segurando mi hombro. Maldição. Maldición. E eu quero sair. Y yo quiero salir. E ela não sai. Y ella no sale. E todo mal acontece Y contra todo mim. lo que es malo pasa conmigo. Aí eu chego pro pastor. Entonces yo digo al pastor, Pastor, ora por mim. pastor, ora por mí. Manda a maldição embora. Echa la maldición. Isso não acontece. Eso no pasa. Por quê? ¿Por qué? Para que a maldição vá embora, Para que la maldición se vaya, eu preciso obedecer a Deus. yo necesito obedecer a Dios. Você está vivendo em regime de amaziamento. Usted está conviviendo. Você não casou. Usted no se casó. Não espere a bênção de Deus. No espere la bendición de Dios. Você não é dizimista fiel. Si usted no es diezmador fiel, Não espere a bênção de Deus. no espere la bendición de Dios. Você é desobediente a Deus e não perdoa. Si usted es desobediente a Dios y no perdona, Não espere a bênção de Deus. no espere la bendición de Dios. Vocês entenderam isso ¿Ustedes agora? entendieron eso ahora? Por que que o bem persegue algumas pessoas? Por que que o mal persegue outras pessoas? Porque el bien persigue a algunas personas y el mal persigue a otras personas. Tem a ver com obediência. Tiene que ver con la obediencia. E é por isso que nós precisamos conhecer a Escritura. Y es por eso que necesitamos conocer la Escritura. Todo mundo entendeu? ¿Todos entendieron? À noite eu vou explicar alguns personagens. Y en la noche voy a hablar de algunos personajes. Abraão, Abraham, Sara, Sara, Jacó, Jacob, Sansão, Sansón, que desobedeceram que e desobedecieron colheram o fruto da y maldição. cosecharon el fruto de la maldición. Entenderam? ¿Entendieron? Obediência Obediencia. causa bênção. Pecado, rebeldia, rebelião causa maldição. Obediencia trae bendición. La desobediencia, pecado, rebeldía trae la maldición. Agora eu quero falar, então isso tudo que eu falei até agora chama-se lei da herança. Todo lo que les dije hasta ahora se llama ley de la herencia. E eu quero falar agora sobre a lei da responsabilidade. Y ahora quiero hablar de la ley de la responsabilidad. A lei da responsabilidade, ela nos não é livre-arbítrio não, mas ela nos dá a desculpa La ley de la responsabilidad nos da la excusa por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nos da la excusa por lo que está pasando en nuestra vida. Vou exemplificar. Voy a dar un ejemplo. A gente pega um homem, uma mulher, ou que seja um rapaz, uma moça, Hay un hombre, una mujer o un joven, una já señora conhecem a Jesus, que ya conocen a Jesús, já conhecem o princípio da palavra, conocen el principio de la palabra, mas continuam uma vida pecaminosa. pero siguen una vida de pecado. E eles vivem se justificando, Y viven justificando as suas más atitudes sus malas actitudes pelo seu passado. por su pasado. Exemplo, Ejemplo, um rapaz que não quer trabalhar, não quer estudar. un joven que no quiere trabajar, no quiere estudiar, E aí diz que tem muitos problemas com a família, com o pai, um rebelde. y es rebelde, tiene mucho problema con la familia, con sus padres, E aí está sendo ministrado, está sendo acompanhado pelo pastor, pelos líderes. y está siendo ministrado y acompañado por los pastores y líderes. E aí ele fica assim, ó, é como lamber as feridas. Es como lamber las heridas. Porque minha infância foi muito ruim, Es que mi niñez fue muy mala, porque meu pai foi assim comigo, porque mi padre fue así porque conmigo, mamãe foi assim porque mi comigo. mamá fue así conmigo. Chega uma hora que chega. Llega un punto que basta. Quando nós encontramos a Jesus, Cuando encontramos a Jesús, a nossa vida muda. nuestra O vida pastor cambia. falou aqui de perdão. El pastor habló aquí de perdón. Eu decido perdoar. Yo decido perdonar. Não tenho mais nada a ver com aquilo ali. No tengo más nada que ver con Eu aquello. perdoo meu pai. Yo perdono a mi Eu padre. perdoo a minha mãe. Yo perdono a mi Meu madre. pai não era crente. Mi padre no era Meu cristiano. pai não trabalhou. Mi padre no trabajó. Meu pai bebe. Mi padre Bebia. tomaba.
Mas eu não vou beber. pero yo no voy a Eu tomar. decido assim agora diferente. Yo decido ser distinto. Isso chama-se lei de responsabilidade. Eso es ley de Tem responsabilidad. monte de gente dentro da igreja Hay mucha gente dentro de la iglesia justificando seu pecado justificando su pecado com a sua infância. por su niñez. Aí eu falei aqui quando começou conversão, Entonces yo les dije cuando empezamos, mudança de conversión, mente, cambio de mentalidad, perdón. você já sabe o que tem que Usted fazer. ya sabe lo que tiene que Quer ficar hacer, presa lá atrás pero quiere seguir preso atrás para justificar os seus erros. para justificar sus errores. Eu já atendi uma moça, uma mulher, Yo atendí a una mujer 30 e poucos con anos, 30 y algunos años, com uma vida promíscua, con vida promiscua, sexualmente, sexualmente, distúrbios nessa área, disturbios en esta área, prostituição, prostitución, vícios pornográficos, vicios en pornografía, muitos parceiros. muchos parceros, E ela estava na igreja y estaba en la e iglesia a gente ministrava aquilo na vida dela y ministrábamos en su vida, e ela queria se corrigir, y ella quería corregir, chorava lloraba e ia na frente e aceitava, o pastor ora, y pasaba aquí adelante y recibía, el pastor oraba, e na hora do gabinete y cuando estaba en la oficina ela ia lembrar lá do passado. iba a recordar de todo su pasado. Ai, quando eu era pequena, minha mãe adulterava, Cuando yo era niña, mi mamá adulteraba, eu via, yo pude ver e um homem abusou de mim. y el hombre abusó de mí. Gente, isso é muito dolorido para uma criança. Eu Uhum. falei aqui. Eso es muy dolorido al niño. Yo les dije que É a herança emocional que aquela criança está no contexto. es la herencia emocional de este niño. Eu não Que estou menosprezando a dor daquela mulher de 30 e poucos anos. no estoy menospreciando el dolor de esta mujer de 30 y pocos Mas eu años. estava dizendo para ela que agora ela tem 35 anos. Pero estaba diciendo a ella Y que ela ahora tem que ella tiene mudar de 35 años y tiene que cambiar su Tem que vida. mudar de vida. Tiene que cambiar su vida. Porque está repetindo. Porque está repitiendo E ela gosta. y le gusta. Você viu que o pastor Lobo falou aqui que tem gente que gosta do pecado? ¿Te vio lo que el pastor lo Tem dijo? gente Que hay que gosta gente do pecado. que le gusta el pecado, Tem gente que gosta. hay gente que le gusta. Isso é lei da responsabilidade. Eso es É ley de decisão. responsabilidad. Es Chega decisión. uma hora que você tem que decidir virar para trás. Llega un momento que tenemos que decidir olvidar de eso. Deixar tudo isso para lá. Dejar todo eso para allá. É um processo de renúncia, Es un proceso de de renuncia, perdão. de perdón. Não é fácil. No es É fácil. dolorido. É dolorido. É por isso que você tem que ter um pastor, um líder para andar com você, para te ajudar a liberar perdão. Por eso es necesario un pastor o un líder para que te ayude a liberar el perdón. Porque senão você vai repetir. Porque si no, te va a repetir. Essa mulher que eu Esta falei, mulher. que eu citei de exemplo, e tem muitos casos. Esta mujer Muitos que yo casos que les ela- dije, y hay muchos otros casos. Ela não tinha filhos. Ella no tenía hijos. Mas eu perguntei para ela, e se você tivesse? Pero yo le pregunté, ¿y si usted tuviera? Ah, não, daí ia ser tudo diferente. Ah, no, ahí sería todo distinto. Será? ¿Será? Não ia ser. No iba a ser. Ela já estava fazendo as mesmas coisas na frente da filha, do filho. Ella Você estaba entendeu? haciendo las mismas cosas frente a su hijo. Você viu como o diabo cega Você vê os como nossos sabe- entendimentos? ¿Te ve como el diablo ciega nuestro entendimiento? E aí agora nós chegamos aqui, eu quero, pastor, que o senhor leia mais um texto. Está lá em Deuteronômio 30:15. Deuteronomio 30:15. Eu quando comecei falei que Deus é um Deus bom, Deus é Pai. Cuando empecé a hablar de un Dios bueno, que Dios es E Padre Deus quer o melhor para a gente. y que Dios quiere lo mejor para nosotros. E quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, Y cuando las cosas malas suceden en nuestra não vida, significa que Deus não estava atento ou cuidando de nós. no significa que Dios no estaba atento y cuidando de nosotros, Mas que as pessoas que deveriam cuidar de nós é que não estavam atentas. sino que las personas que deberían cuidar de nosotros no estaban atentas. Uma criança hoje em dia que a mãe e o pai têm que cuidar e não está cuidando, fica na mão de terceiros, não fica? Un niño que de hoy en día, que el papá y la mamá tenían que cuidar, pero no cuidan, él va a las manos de terceros, de otras personas. Vizinho, parente, amigo. El vecino, un pariente, un amigo. A pai e a mãe não sabem o que está acontecendo. Y el papá y la mamá no saben lo que está Daqui a pasando. pouco essa criança está sofrendo um abuso. Y en un tiempo más este niño va a sufrir un abuso. Você entendeu? ¿Usted entendió? Então, por que a mãe e o pai, os responsáveis, não querem cumprir o seu papel? Y eso porque el papá y la mamá, los responsables, no quieren cumplir con su papel. Eu ministro ali, eu já tive muito com o Ministério de Mulheres, e eu falava para as mulheres, deixa o filho na casa do amigo, do vizinho, não sei o quê. O que ele está fazendo lá? Ah, adore lá, vai ver o que está fazendo. Yo trabajé mucho tiempo con mujeres y decía a ellas, usted dejó su hijo en la casa de un amigo, de un vecino, pero ¿qué él está haciendo allá? Usted tiene que ir y ver lo que él está haciendo.
Quando você vê, irmão, já aconteceu. Senão, quando você vê, já vai ser tarde. Já aconteceu. Já Mas, passou. então, Deus não estava atento? Deus estava, quem não estava era o pai e a mãe que tinha que cuidar. Então, se Deus não estava atento, sim, Deus estava atento. Quem não estava era o pai e a madre, que tinham que cuidar. Você acha que Deus vai descer para ficar aqui cuidando da gente? Você crê que Deus vai descender de los cielos para cuidar de nós? Ele dá essa responsabilidade para você, não é? Ele dá essa responsabilidade para nós. Pai e a mãe cuidam dos filhos que Deus dá, permite que eles tenham. Papai e mamá têm que cuidar de seus filhos. Então, nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus e bueno. Que o pastor vai ler e nós vamos entender que Deus ele coloca diante de nós a vida. Deus põe diante de nós a vida, a bendição. E eu também falei aqui quando comecei que tem que ter renúncia. E eu também falei aqui que há que ter renúncia. Tem que ter compromisso. Temos que ter compromisso. Com a verdade, com a palavra. Com a verdade, com a palavra. Tem que abandonar os maus caminhos. Temos que deixar os maus caminhos. Abandonar as más companhias. Abandonar as malas companhias. Às vezes tem. Às vezes, tem gente que fala assim, o cara era bonzão do mundo, era tão legal. Hay gente que diz que não, esta pessoa era tão boa no mundo, era tão bacana. Se converteu, ficou careta. E quando se converteu, quedou fome. Ninguém não fala com mais ninguém, então. Já não habla com ninguém mais. Às vezes tem que ser assim. Às vezes há que ser assim. Quando você começa com Jesus, às vezes você tem que ter um período de consolidação. Quando você empieza a caminhar com Jesus, é necessário um período de consolidação. É igual traficante querer ir lá pregar para traficante. É igual um narcotraficante. Ex-traficante querer ir lá para... Igual que um ex-narcotraficante querer ir a predicar aos narcotraficantes de agora. É um casal que está quase se separando e indo aconselhar o outro que está quase se separando. É uma pareja que já está quase se divorciando e vai dar conselhos a outra pareja que está divorciando. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então tem sim, quando eu e o pastor Lobo nos convertemos, nós não tivemos nenhuma vida promíscua. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tomei um porre. Graças a Deus. Lobo, ele foi meu primeiro e único namorado. Pastor Lobo e eu, quando nos convertimos, nós nunca tivemos uma vida muito mala. Nunca tomei, nunca fumei, nunca. Ele foi meu primeiro e único pololo. Mas teve um momento da nossa vida que a gente se afastou daqueles amigos. Pero houve um momento de nossa vida que tivemos que alejar-nos de nossos amigos. Os primeiros anos que nós estávamos mergulhados na palavra. Nos primeiros anos que queríamos sumergir-nos na palavra. A conversa não nos edificava. A conversação não edificava. Já tinha um casalzinho que já tinha havido adultério, já não edificava mais. Havia uma pareja que já havia adulterado, que já não edificava mais. Era um que bebia demais, falava besteira. Era um que bebia, tomava murcho e falava tonteira. Não edificava mais. Não edificava mais. Então a gente recuou. Então retrocedimos. É um tempo de consolidação. Tem gente que não dá esse tempo. Então ele fica assim, pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. É um tempo de consolidação que necessitamos. Há gente que não se dá esse tempo e queda assim, um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Pastor, vamos ler Deuteronômio 30, por favor? De 15 a 20. Del 15 al 20, André. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amém. Viu? Deus está dando a dica. Viu? Deus te está dando a dica. A fórmula. É a prova com a resposta. É a prova com a resposta. Escolhe a vida. Escoge a vida. Para que vivas tu para
que vivas tú e a tua y tu descendência. descendencia. Escolha obedecer. Escoja obedecer. E é bom demais obedecer, que isso nos garante uma vida tranquila no Senhor. Y es muy bueno obedecer porque nos garantiza una vida tranquila en el Señor. Agora, para terminar, pastor, nós vamos ter um tempo que o pastor Lobo vai nos conduzir. Nós vamos fazer uma oração de renúncia. Essa oração de renúncia, ela é um pouco trabalhosa. Eu vou pedir para o pastor ler mais um texto, tá, o André? Vamos ter um tempo. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 18, 19. E depois vamos citando. E depois nós vamos fazer esse período de oração. É importante nós desligarmos o mundo espiritual. E depois vamos ter um tempo de oração, porque é importante desatar no mundo espiritual. Desatar. Porque aquilo que é a lei da herança, que ficou para trás, que os nossos pais lançam sobre nós. Porque o que é a lei da herança que quedou hacia atrás, que nossos padres deixaram sobre nós, nós vamos desligar. Vamos a desatar. Cancelar. Verbalizar. Eu fiz assim. Eu hice assim também. Eu cancelo toda influência de Satanás na minha vida. Eu cancelo toda influência de Satanás em minha vida. Toda influência de entidades. Toda influência de entidades. Tudo que recebi, toda palavra que não veio do Senhor. Todo que recebi, toda palavra que não vinha do Senhor. Todo lugar que fui que não edificava. Todo lugar que fui e não edificava. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Eu fiz tudo isso. Eu hice tudo isso. E daqui para frente também tem a lei da responsabilidade. A gente já conhece a Jesus. E daqui por adelante é a lei da responsabilidade, porque já conhecemos a Jesus. Senhor, me perdoa pelas minhas más atitudes. Senhor, perdoa-me por minhas malas atitudes. Pelas minhas más palavras. Por minhas malas palavras. Meu mau comportamento. Por meu mau comportamento. Por eu não ser uma mãe adequada. Por não ser uma mamá adequada. Por eu não ser um homem bom, provedor, trabalhador. Por não ser um homem bueno, provedor, trabalhador. Você entendeu como é que tem coisa para você desligar? Você entendeu como há coisas que temos que desatar? Muita coisa, você não veio do ovo, eu falei aqui. É muita coisa, porque você não vino de um muita ovo. Coisa. Eu les dije aqui. Todos os dias na minha vida. Todos os dias em minha vida. Nas minhas orações quando eu começo o dia. Em minhas orações quando empiezo meu dia. Durante o dia muitas coisas vão nos acontecer. Durante o dia muitas coisas vão passar com nós. Mas quando eu oro a Deus, quando oro a Deus, eu peço a Ele que eu lhe pido que eu faça aquilo conforme Ele faria. Que eu haga as coisas de acordo como Ele haria. Se eu tiver que responder uma pessoa, se eu tenho que responder a uma pessoa, que seja aquilo que o Senhor faria. Que seja o que Ele haria. Se eu tiver que cuidar, que disciplinar o meu filho, minha filha. Se tenho que cuidar ou disciplinar a meu filho e minha filha. Jesus, como o Senhor faria? Senhor, como te haria? O que eu faço para que eu não ande na carne? Que tenho que fazer para não andar na carne? Porque se a gente andar na carne, porque se andamos na carne, a gente vai fazer coisas que não alegram o Senhor. Coisas que não alegram a Deus. Então é importante você pedir a Deus. Então é importante pedir a Deus. Como nós lemos ali em Deuteronômio. Como leímos em Deuteronômio. Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos. Senhor, ensina-me a andar em teus caminhos. Fazer aquilo que o Senhor faria. Fazer o que você haria. Pastor, vamos ler aí para a gente fazer o nosso período de oração? 1 Pedro 1,18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra buena manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amém. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente, de coração puro. Amém? Amém? Amém. Vocês foram comprados, resgatados. Vocês foram comprados e resgatados. Por um preço altíssimo. Por um preço altíssimo. Sangue de Jesus. A sangue de Jesus. E agora viver em verdade. E agora viver em verdade. Em obediência. Em obediência. É muito pouco. É muito pouco. Vale a pena. Vale a pena. Vai ser um sacrifício que vai valer a pena. Será um sacrifício que valerá a pena. Amém? Amém? Agora o pastor Lobo vamos fazer esse momento de renúncia. Ele vai explicar um pouquinho, é para todos fazer. Agora o pastor Lobo vai explicar para que todos o hagam. Amém.
Vocês viram o que está escrito aqui no verso 22? ¿Ustedes vieron lo que está escrito en el versículo 22? Fala sobre pureza. Habla sobre pureza. Havendo purificado vossas almas. Habiendo purificado vuestras almas. Como é que você purifica? É pureza. Lembra que o espírito imundo fica na sujeira? Es pureza. ¿Se acuerda que el espíritu inmundo queda en la suciedad? Agora, mediante o Espírito, ali é o Espírito Santo. Ahora aquí está, mediante el Espíritu. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo. O Espírito Santo vem pela obediência à verdade. El Espíritu Santo viene por la obediencia a la verdad. Eu vou, antes de orar, vou explicar uma coisa para vocês. Antes de orar, voy a explicar algo a ustedes. Meu pai, ele dizia que era cristão, Mi papá decía que era cristiano, mas ele não era cristão. pero no era cristiano. Nós fomos criados numa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Fuimos criados en una iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Papai fumava. Mi papá fumaba. E lá em casa nós éramos muito uma família pobre. Y nosotros éramos una familia muy pobre. Meu pai falava assim quando eu tinha 9, 10 anos: vai lá e acende um cigarro para mim. Mi papá, cuando yo tenía 10 años, me decía así: ve y enciende el cigarrillo para mí. Aí eu tinha que ir no forno de casa, no fogão, para acender o cigarro. Y yo tenía que ir a la cocina de mi casa para encender el cigarrillo. O que aconteceu? Eu aprendi, foi um comportamento aprendido. ¿Qué pasó? Yo aprendí, fue un comportamiento aprendido. Com 13 anos eu estava fumando. Con 13 años yo ya fumaba. Mas quando eu conheci Jesus, Pero cuando conocí a Jesús, eu tinha responsabilidade. yo tenía responsabilidad. A herança é aquilo que eu recebi do meu pai. La herencia es lo que recibí de mi papá. É a lei da herança. Es la ley de la herencia. A lei da responsabilidade. La ley de la É responsabilidad. o meu posicionamento. Es mi Eu posicionamiento. não vou fumar mais. Yo no fumaré más. O meu pai traiu a minha mãe. Mi papá engañó a mi mamá. Eu não vou trair a minha Yo no esposa. engañaré a mi señora. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Isso é uma ruptura que você faz Y eso es una ruptura que hacemos com o passado da gente. con nuestro pasado. Não um chamado para você desonrar seu pai e sua mãe. No es un llamado para deshonrar a su papá y su mamá. Não, um chamado para você romper com o pecado dos seus pais. No, es un llamado para que usted rompa con el pecado de sus padres. Vocês estão entendendo agora? ¿Ustedes están entendiendo ahora? Então fique em pé em nome de Entonces póngase de pie en Jesus. el nombre de Jesús. Fabíola explicou muito bem. Fabio lo explicó muy bien. Não há como explicar melhor do que ela já fez. No hay como explicar mejor de lo que ella hizo. Eu vou pedir para você soltar sua mão. Voy a pedir que usted suelte su mano. Isso. Que você feche seus olhos. Usted cierre sus ojos. E nós vamos confessar agora a Deus juntos Y vamos a confesar aquí juntos as nossas iniquidades, nuestras o iniquidades, nosso passado de derrota, nuestro pasado de derrota, mas também vamos confessar pero también vamos a a confesar bênção de Deus sobre a nossa vida. la bendición de Dios sobre nuestra vida. Nós vamos declarar Vamos a declarar no mundo espiritual en el mundo espiritual que não queremos mais nenhuma perseguição de maldição, que no queremos más ninguna persecución de maldición, porque a nossa vida de desobediência ficou para trás. porque nuestra vida de desobediencia quedó atrás. Mas agora nós queremos receber de Deus Pero ahora queremos recibir de Dios a bênção que vem pela obediência. la bendición que viene de la obediencia. Feche seus olhos. Cierra tus ojos. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Diga así: Señor mi Dios y mi Padre, eu quero confessar mais uma vez yo quiero confesar una vez más que o meu coração é todo teu, que mi Senhor. corazón es tuyo, Señor. O meu coração é terra para a semeadura da tua palavra. Mi corazón es tierra para que tu palabra sea sembrada. E eu quero ser obediente ao Senhor. Y yo quiero ser obediente a ti. Eu confesso que eu nasci num lar Yo confieso que nací en un hogar em que meus pais não me ensinaram a tua verdade. donde mis padres no me enseñaron tu verdad. Mas eu quero honrar o meu pai e a minha mãe. Pero yo quiero honrar a mi papá y mi mamá. Mas também sei que eles não foram perfeitos diante do Senhor. Pero también sé que ellos no fueron perfectos ante ti. Eu confesso Yo confieso os desvios, los desvíos, as falhas da paternidade, las fallas en la paternidad, as invocações de espíritos imundos, las invocaciones de espíritus inmundos, a religiosidade pervertida, la religiosidad pervertida, a violência la doméstica, violencia doméstica
É importante que eles repitam isso. Algumas pessoas não estão repetindo. Hay algunas personas que no están hablando. Es necesario, es súper importante que todos repitan eso. Diga, Senhor meu Deus, Diga, Señor mi Dios, em nome de Jesus de en el Nazaré, nombre de Jesús de Nazaret, eu me desligo agora yo me desato ahora de todas as heranças espirituais malignas de todas las herencias espirituales malignas que foram transferidas que fueron transferidas através de meus pais, a través de mis padres, meus bisavós, mis bisabuelos, meus avós, mis abuelos, meus tataravós até a quarta geração. mis tatarabuelos hasta la cuarta generación. Eu me desligo Yo me desato de todas as iniquidades de todas las iniquidades que trazem a visitação que traen la visita da maldição sobre a de minha la vida. maldición sobre mi vida. Eu quero pedir perdão. Yo quiero pedir perdón. Eu não sabia o que eu fazia. Yo no sabía lo que hacía. Eu não conhecia a verdade. Yo no conocía la verdad. Os meus pais não conheciam a verdade. Mis padres no conocían la verdad. Mas hoje eu me posiciono Pero hoy yo tomo posición responsavelmente. responsablemente. Eu, em nome de Jesus, Yo, en el nombre de Jesús, quebro aqui quiebro aquí toda aliança todo pacto e rejeito. y rechazo. Eu desautorizo Yo desautorizo todo direito de perseguição satânica. todo derecho de persecución satánica. Está quebrado a partir de hoje. Está quebrado desde ahora, Porque eu estou entrando porque estoy entrando numa nova aliança. en un nuevo pacto, Uma superior un aliança. pacto superior, A aliança do sangue de Jesus de el Nazaré. pacto del sangre de Jesús de Nazaret. Ele me purifica dos meus pecados. Él me purifica de mis pecados. Eu confesso as minhas iniquidades, Yo confieso mis iniquidades, as minhas transgressões, mis transgresiones, os meus olhos altivos, mis ojos altivos, o meu orgulho. mi orgullo. Os meus pés caminharam para fazer o mal. Mis pies caminaron para hacer lo malo. As minhas mãos Mis manos pecaram contra o Senhor. pecaron contra ti. Eu quero pedir perdão ao Yo Senhor quiero pedir perdón a ti por todo pecado moral, por todo pecado moral, pelos meus roubos. por mis robos. Eu quero pecar porque eu me desviei do Senhor. Yo quiero pedir perdón porque me desvié de ti. Eu peço perdão por toda a incredulidade, Yo pido perdón por toda incredulidad, a minha falta de fé. mi falta de fe. Eu olho para trás, eu não me orgulho da minha vida, Yo miro hacia atrás y no tengo orgullo de mi vida, mas eu tiro de mim pero yo quito de mí toda palavra de maldição, toda palabra de maldición, toda palavra de praga, toda palabra de plaga, toda expressão maldita, toda expresión maldita, toda raiz de iniquidade toda raíz de iniquidad que atingiu a minha que vida, atingió mi vida, que veio dos meus pais, que vino de mis padres, está cancelada está agora, cancelada ahora, em nome de en Jesus. el de nombre de Nazaré. Jesús de Nazaret. Eu me posiciono como santo, Yo tomo posición como santo, puro pelo sangue da cruz. puro por la sangre de la cruz. Eu estabeleço um novo céu Yo establezco el nuevo cielo e uma nova terra y la nueva tierra sobre a minha vida. sobre mi vida. Eu arranco Yo quito toda raiz de iniquidade toda raíz de iniquidad e eu decido semear y decido sembrar uma palavra de bênção una palabra de bendición no terreno da minha en vida. el terreno de mi vida. O mal não me tocará mais, El mal no me tocará más. praga nenhuma chegará na minha tenda, Ninguna plaga llegará a mi tienda e toda arma forjada das trevas y toda arma forjada de las tinieblas não prosperará. no prosperará. Eu serei chamado Yo seré llamado de filho bendito do Senhor. de hijo bendito del Señor. A minha casa Mi casa é casa de es paz, casa de paz, é casa de esperança, es casa de esperanza, é território do Espírito Santo de es Deus. territorio del Espíritu Santo de Dios. A minha casa Mi casa é lugar do Senhor, es lugar del Señor e com a autoridade que Cristo me dá, y con la autoridad que Cristo me ha dado. eu libero uma palavra no mundo Yo espiritual, libero la palabra del mundo espiritual e eu cerco a minha família y yo cerco mi familia com as muralhas de defesa do con Senhor. las murallas de defensa del Señor. Eu, em nome de
Jesus, En el nombre de Jesús, eu apago yo borro todas as flechas inflamadas do diabo. todas las flechas inflamadas del diablo. Eu coloco o escudo do Senhor Yo pongo el escudo del Señor sobre a minha vida, sobre mi vida, sobre meus filhos, sobre mis hijos, sobre a minha descendência, sobre mi descendencia, sobre a minha herança. sobre mi herencia. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús, eu os livro agora yo os libro ahora de toda influência de maligna toda influencia maligna por causa dos meus pecados por causa de mis pecados ou dos pecados dos meus pais. o de los pecados de mis padres. Aponte aqui para o altar agora. Pode apontar. Ahora apunte aquí al altar con su Aponte dedo. para cá. Diga em nome de Jesus. Diga en el nombre de Jesús, Eu declaro yo declaro que nunca faltará na minha que descendência nunca faltará en mi descendencia quem sirva a Deus no altar. los que sirvan a Dios en el altar. Na minha descendência En mi descendencia jamais faltará jamás faltará pastores, pastores, mestres, maestros, diáconos, diáconos, líderes, líderes, adoradores e adoradores servos do Senhor. y siervos del Señor. Os meus filhos Mis hijos serão chamados de benditos de Deus, serán llamados benditos de Dios, de herança do Senhor na terra. herencia del Señor en la tierra. Os meus filhos Mis hijos serão como flechas na mão do valente. serán como flechas en las manos del valiente. O Senhor os guardará. El Señor nos guardará, O Senhor os protegerá. el Señor nos protegerá. Coloque a mão na sua barriga. Ponga su mano en su bata. Eu quero que você pense no seu filho agora. Yo quiero que usted piense en su hijo O seu ahora. filho saiu do seu ventre. Su hijo salió de su Ele vientre, é osso dos seus es ossos. hueso de sus huesos, Ele é carne da sua es carne. carne de su carne. Seu filho é pele da sua Su pele. hijo es piel de su piel. O seu filho é sua herança. Su hijo es su herencia. Você gerou ele. Usted lo generó. Se você não é pai ou não é mãe, Si usted no es padre o no es madre, você será. usted será. Então coloque a mão no seu Entonces, ventre. ponga su mano en su vientre. Todos vocês. Todos E ustedes. diga em nome de Y diga en Jesus. el nombre de Jesús, Aonde ele estiver, a donde él estuviera, eu abençoo meus filhos. yo lo bendigo. Eu abençoo os filhos dos meus filhos. Yo bendigo a los hijos de mis hijos. E abençoo os netos dos meus Y netos. bendigo a los nietos de mis nietos. Até a minha milésima geração. Hasta la milésima generación. Jamais faltará sobre eles Jamás faltará sobre ellos do orvalho do céu, del rocío de los cielos, do óleo fresco que escorre do trono de Deus. del aceite fresco que escurre del trono de Dios. Jamais faltará Jamás faltará da exuberância e da fartura da de la terra. exuberancia y la fartura de la tierra. Nunca faltará do trigo e do mosto. Nunca faltará del trigo y del mosto. O Senhor o guardará. El Señor lo guardará. O Senhor fartará os meus filhos nos lugares El secos. Señor bendecirá a mis hijos en los lugares secos. O mal nunca os tocará. El mal jamás lo tocará. Eu, em nome de Jesus, Yo en el nombre de Jesús retiro retiro e desautorizo y desautorizo toda palavra de maldição toda palabra de maldición que saiu da minha boca que salió de mi boca contra os meus filhos. contra mis hijos. Toda palavra frívola, Toda palabra frívola, toda palavra de praga toda palabra de plaga contra a minha vida contra mi vida e contra a vida dos meus filhos contra la vida de mis e hijos dos meus y netos de mis nietos está desautorizada está desautorizada em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Mas eu cubro os meus filhos Pero yo cubro a mis hijos com a bênção do Senhor con la bendición del Señor e a minha herança y mi e herencia a minha família. y mi familia. Eu concordo aqui na terra. Yo estoy de acuerdo en la tierra. Será chamada Será llamada de família bendita do Senhor familia bendita del Señor entre todas as nações entre todas las e naciones para y sempre. para siempre. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús, Toda maldição toda maldición fica desautorizada. queda E a desautorizada bênção do y Senhor la bendición del Señor vem sobre a minha vida, viene sobre mi vida, sobre meus negócios, sobre mis negocios, sobre a minha família, sobre mi familia, sobre minha vida emocional, sobre mi vida emocional, sobre o meu casamento, sobre mi sobre o matrimonio, meu futuro, sobre mi futuro, sobre a minha história. sobre mi historia. Eu declaro assim, Yo declaro así, eu declaro assim, diga así, yo declaro así, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém, Amén. amém, Amén. e amém. Y amén. Essa é uma oração para você repetir.
Esa es una oración para que usted repita. Eu escrevi um livro vermelho, é o Blindagem contra as Trevas. Yo escribí un libro rojo, Blindaje contra las tinieblas. O pastor está com um, eu acho que tem mais 2 El pastores. pastor tiene uno y 2 pastores más. Ao que lo tienen. final desse livro, eu ensino a fazer orações. Al final de este libro yo enseño a hacer oraciones. Senta um pouquinho, Tome asiento por un tiempo, só um pouquinho. solo un rato. Isaac, ele estava cego. Isaac estaba ciego. Ele é filho de Abraão, ele já estava velhinho e cego. Él es hijo de Abraham, ya era viejito y ciego. Ele está num lugar chamado Carmelo. Él está en un lugar llamado Carmelo. É um sistema de montanhas. Es un sistema de cerros. Abaixo dele está um vale chamado Armagedon. Abajo de él hay un valle llamado Armagedón. É o Vale do Megido. Es el valle de Megido. E do outro lado está o Mar Mediterrâneo, chamado pela Bíblia de Grande Mar. Y al otro lado está el mar Mediterráneo, llamado por la Biblia del Gran Mar. Isaac está cego, Isaac está ciego, mas os olhos dele enxergam por fé. pero sus ojos ven por fe. Ele chama Jacó. Y él llama a Jacob. Jacó está disfarçado. Jacob está disfrazado. Ele não reconhece mais o filho dele. Él no reconoce más a su hijo. Ele quer abençoar Esaú, não Jacó. Él quiere bendecir a Esaú y no a Jacob. Mas Jacó engana ele. Pero Jacob engaña a él. Ele vai e coloca a mão sobre a cabeça Y dele. él va y pone la mano sobre la cabeza E de ele él. ora. Y él ora. Ele profetiza uma Y bênção. él profetiza una bendición. E ele diz: Y él dice: os teus inimigos tus enemigos serão rejeitados na tua porta. serán rechazados en tu puerta. Nunca faltará Nunca na faltará tua en vida, tu vida da abundância da terra, de la abundancia de la do tierra, orvalho do céu, ni del rocío de los nem cielos, da chuva no tempo certo. ni de la lluvia en el tiempo Nunca cierto, faltará do óleo y fresco, nunca faltará del aceite nem fresco, da fartura do trigo nem do vinho. ni de la abundancia del trigo y del Você vino. será bendito. Usted será bendito, Os teus irmãos te servirão. tus hermanos te E servirán, você será grande diante y do usted Senhor. será grande delante del Señor. Veja bem, Vea bien, Isaac já não enxergava mais, Isaac ya no podía ver, mas os olhos da fé alcançavam. pero los ojos de la fe alcanzaban, E foi isso que aconteceu em Jacó. y fue eso lo que pasó en Jacob. Jacó se transformou em Israel, Jacob se transformó en Israel, Israel se transformou numa nação. Israel se transformó en una nación. Quem estava aqui pela manhã? ¿Quién estaba aquí en la mañana? Você lembra que eu liberei uma palavra no mundo espiritual? ¿Usted se acuerda que yo liberé una palabra en el mundo espiritual? Você se lembra disso? ¿Usted se acuerda de eso? Eu falei, essas mãos não vão se soltar. Yo dije, esas manos no se soltarán. Lembra disso? ¿Se acuerda de eso? O que aconteceu? ¿Qué pasó? As mãos não se soltaram. Las manos no se soltaron. Se você abençoar, Si usted bendice, a tua bênção vai alcançar a milésima geração. tu bendición alcanzará la milésima generación. Você pode nunca ver seu neto nem seu bisneto, Usted puede nunca ver a su nieto o su bisnieto, mas libere no mundo espiritual pero libere del mundo uma espiritual palavra de bênção sobre ele, una palabra de bendición sobre él, sobre teu bisneto, sobre tu bisnieto, sobre seu tataraneto, sobre su tataranieto, seu outro neto su otro e nieto aqueles que vão adiante. y los que van adelante. Creia na Escritura Sagrada. Cree en la Escritura Não Sagrada. precisa acreditar em mim. No es necesario creer en mí. Creia na Bíblia. Cree en la Biblia. Essa palavra não passará. Esta palabra no pasará. Você que está pensando que acabou, Usted está pensando que acabó. não acabou. No acabó. Pastor, eu estou velho demais. Pastor, ya estoy muy Eu viejo. fiz bobagem para Ya trás. hice mucha tontera. Não fez. No hizo. Começa hoje. Empieza ahora. Dobre seu joelho. Dobla su rodilla. Imagine seu filho onde ele estiver. Imagínese a su hijo, a dónde él esté. A sua descendência que vai nascer. Su descendencia que va a nacer. Fruto do ventre dos seus filhos e dos seus netos. El fruto del vientre de sus hijos y nietos. Comunica no mundo espiritual. Comunique en el mundo espiritual. Vai cumprir. Y va a cumplir. A bênção de Abraão cumpriu. La bendición de Abraham se cumplió. De Isaac cumpriu. De Isaac se cumplió. De Jacó cumpriu. De Jacob se cumplió. De Davi cumpriu. De David se cumplió. A bênção de Jesus vai se cumprir. La bendición de Jesús se va a cumplir. Não seja tímido. No sea tímido. Use a autoridade que está na tua boca. Use la autoridad que está en su boca. Chegue em casa hoje. Llegando en su casa hoy día. Se seu filho for pequeno, Si su hijo es chico, peça perdão para ele. pida perdón a él. Bota a mão na cabeça dele. Ponga la mano en su cabeza. Pastor, meus filhos são grandes. Pastor, mis hijos son grandes. Chama eles de novo para perto. Llámelos de nuevo para cerca. Peça perdão para eles. Pida perdón a ellos. Bota a sua mão na cabeça dele. Pon su mano sobre su cabeza. Bota. Pon su mano. Talvez ele não seja seu filho biológico, Quizás no sea su hijo biológico, mas ele é teu filho espiritual. pero es tu hijo espiritual. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Aguarde isso. Guarde eso. Talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe. Quizás usted no tuvo un padre o una madre. Guarde isso. Guarde eso. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6.
Está lá. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Escute aqui. Escuche aquí. Você não nasceu do Espírito Santo no ventre de Maria. Usted no nació del Espíritu Santo en el vientre de María. Mas você nasceu do Espírito Santo quando você nasceu de novo. Pero usted nació del Espíritu Santo cuando usted nació de nuevo. Porque você é filho. Diga, eu sou filho. Porque usted es hijo. Diga, yo soy hijo. Eu sou filho do meu pai. Yo Eu sou soy hijo filho de do mi meu pai. Padre. Diga así. O meu pai é bom. Mi Padre es bueno. Porque eu sou filho. Porque yo soy hijo. O meu pai Mi Padre enviou ao meu coração envió a mi o corazón Espírito do seu filho Jesus. el Espíritu de su Hijo Jesús. E agora eu posso dizer, papai. Y ahora puedo decirle, papito. Bota o verso 7. Pon el versículo 7. Assim, Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Deus não é o seu feitor de escravo. Dios no es el capataz del esclavo. Você não é escravo, você está entendendo? Usted no es esclavo, ¿se está entendiendo? Não tenha medo de Deus. No tenga miedo a Dios. Não tenha medo de Deus. No tenga miedo a Dios. Você não é mais escravo. Usted ya no es esclavo. Você é filho Usted es hijo. e você chama Deus de Y papai. usted puede llamar a Dios de papito. E por que você chama Deus de papai? ¿Por qué usted puede llamar a Dios de papito? Você é herdeiro, diga herdeiro. Porque usted es heredero. Diga así, heredero. Diga herdeiro. Heredero. Entenda o que a Bíblia diz. Entienda lo que la Biblia dice. Tudo que Jesus tem, você tem. Todo lo que Jesús tiene, usted tiene. Toda autoridade que Jesus tem, eu tenho. Toda autoridad que Jesús tiene, yo tengo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer nisso. Yo no tengo ninguna dificultad de creer en eso. Aonde eu vou? ¿A dónde voy? Eu oro, as pessoas são Yo curadas. oro y la gente es sanada. Aonde eu vou? ¿A dónde voy? As pessoas são libertas. La gente es liberada. Fui no Japão, Fui a Japón. fui na República Fui a Tcheca, República Checa. na Itália, Italia. na Alemanha, Alemanha, na Suíça, Suíça, no Brasil, Brasil, no Chile. Chile. As pessoas são libertas. Y la gente es liberada. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Eu tenho certeza que eu sou filho. Yo estoy seguro que soy hijo. Não significa que eu sou perfeito. No significa que yo soy A perfecto. pastora Fabíola explicou. La pastora Fabiola explicó. Significa apenas que eu sou filho. Significa solamente que yo E soy se eu hijo. sou filho, Y si yo soy hijo, eu sou herdeiro do mesmo yo Espírito. soy heredero del mismo espíritu. Então, querido, Entonces, querido, abençoe a sua família bendiga a su familia e joga fora essa vida de maldição. y tire afuera, eche afuera toda esa vida de maldición. Amém? Amén. Amém, queridos? Amén. Deus abençoe. Que Obrigado. Dios te Fabíola. bendiga. Muchas gracias, pastora Fabiola. Hermanos, ahora vamos a tener un break.